Tá ok. Começamos? Vamos. Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos e todas estejam bem. Eu sou o Thiago Battaglini e hoje vamos lançar oficialmente, por assim dizer, a publicação A Criança e Adolescente nos ODS 5 anos da Agenda 2030. A publicação já está disponível no site, para quem quiser acessar tanto da Estratégia ODS quanto da Fundação Abrinq. O objetivo da publicação foi traçar um panorama geral sobre como o Brasil vem atuando especialmente nos ODS que dizem respeito à infância e adolescência, e como o próprio título sugere, os esforços nos últimos 5 anos. Para a nossa conversa de hoje, convidamos o João Sintra, para representar a Fundação Abrinq, a Denise Verdade, que é gestora de projetos do setor de cooperação da Delegação da União Europeia no Brasil, e a Samantha Salvo, gerente de dados e monitoramento da ONU Brasil. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Embora já tenhamos alguns avanços que falaremos em breve, ainda temos muitos desafios em relação à Agenda 2030, ainda mais pelo que o mundo tem passado nos últimos meses, praticamente ano, por causa da pandemia. Então, para iniciar a nossa conversa, gostaria de convidar para a nossa primeira fala a Denise Verdade, para falar sobre a importância da relação entre a União Europeia e o Brasil na Agenda 2030, e bem como o fortalecimento da Rede Estratégia ODS, que é um projeto que conta com o apoio da União Europeia, que tem o propósito de ampliar e qualificar o debate sobre os ODS no Brasil, além de mobilizar e propor meios de implementação. Denise, por favor, pode começar. Muito obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui hoje. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Eu gostaria, primeiramente, de saudar a Samantha, das Nações Unidas, Thiago, novamente, João, da Fundação Abrinq, e dizer que é um prazer estar aqui hoje. Antes de começar, eu gostaria de agradecer à Fundação Abrinq pelo convite para participar desse seminário, 5 anos da Agenda 2030, no qual serão analisados os dados da publicação já mencionada pelo Thiago, que foi financiada no âmbito do projeto Fortalecimento da Estratégia ODS, cofinanciado pela União Europeia. Eu gostaria de salientar que a União Europeia e o Brasil são parceiros estratégicos e que se comprometeram a apoiar a implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, reconhecendo que se trata de um quadro novo e ambicioso para enfrentar os desafios globais, nacionais e locais. A implementação bem-sucedida desta agenda e de seus 17 objetivos requer multilateralismo efetivo com as Nações Unidas e maior apoio à ordem internacional, baseadas em regras que defendem valores universais, promove bens públicos compartilhados e traz benefícios para todos, especialmente para as pessoas mais vulneráveis, no caso específico do projeto, as crianças e os adolescentes. Destaco aqui o papel fundamental das Nações Unidas, junto aos governos, sociedade civil e outros parceiros, para aproveitar o impulso gerado pelos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, em levar à frente uma ambiciosa agenda de desenvolvimento pós-2015. A União Europeia ela está plenamente empenhada em ser pioneira nessa busca. Juntamente com seus Estados-membros, a Agenda 2030 é o nosso roteiro comum para um mundo pacífico e próspero, de extrema importância para os valores da União Europeia, para o futuro da Europa e futuro do mundo. Desde a adoção da Agenda 2030 em 2015 e a sua implementação, a União Europeia fez progressos significativos na concretização dos ODS e continua a reforçar os seus esforços. Isso ocorre por meio da formulação de políticas sólidas, que levam em consideração os possíveis efeitos sobre os países em desenvolvimento. Portanto, a promoção de sinergias com a sociedade civil, o setor privado e os governos subnacionais para minimizar as incoerências é fundamental. O consenso europeu sobre o desenvolvimento é também um meio para alinhar a abordagem da União Europeia à cooperação internacional e à política de desenvolvimento com a Agenda 2030, colocando os ODS e o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas no centro da nossa ação. A União Europeia conseguiu implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tanto nas suas políticas internas como externas. Os ODS estão presentes nas 6 prioridades da Comissão Europeia. Um Acordo Verde Europeu, Green Deal, uma Europa adequada à era digital, uma economia que trabalha para as pessoas, uma Europa forte no mundo.
promover o nosso modo de vida europeu e um novo impulso para a democracia europeia. 5 anos após a aprovação desse plano ambicioso para erradicar a pobreza e alcançar um desenvolvimento sustentável até 2030, os países estão longe de alcançar as metas fixadas. A situação do Brasil não é diferente, conforme os indicadores do relatório Luz da Sociedade Civil e da publicação Hora em Debate, a criança e os adolescentes nos ODS, 5 anos da Agenda 2030. Assim como no Brasil, a situação de crianças e adolescentes vulneráveis na União Europeia é desafiadora e merece cuidados. O número de crianças em risco de pobreza ou exclusão social atingiu 23 milhões em 2018. A inclusão de uma meta específica para reduzir o número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social na estratégia Europa 2020 ajudou ainda mais a aumentar a atenção das pessoas em risco, incluindo crianças e adolescentes. Desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 1º de dezembro de 2009, as questões de inclusão social, do bem-estar das crianças e adolescentes e da promoção dos direitos das crianças têm vindo a ganhar cada vez mais destaques na política da União Europeia. Entretanto, apesar do crescente compromisso político e público com a promoção dos direitos e do bem-estar das crianças, bem como do quadro jurídico mais forte e orientações políticas mais claras, o progresso tem sido lento. Embora tenha havido algumas reduções recentes nos níveis de risco de pobreza ou exclusão social nos Estados-membros, onde verifica-se que é mais elevado, ainda persistem elevados níveis de pobreza infantil ou exclusão social em muitos dos Estados-membros da União Europeia, em particular para alguns grupos de crianças. Estudos recentes destacam o fato de que muito a mais ainda precisa ser feito para garantir a sua implementação efetiva. Isso foi reforçado em vários relatórios de redes europeias importantes, como a Eurochild, Rede Europeia Antipobreza, Rede Social Europeia e Save the Children. Esses relatórios afirmam também que, apesar de algum aumento na utilização de fundos da União Europeia para apoiar famílias vulneráveis e crianças oriundas de meios desfavorecidos, estes fundos poderiam ser utilizados de forma muito mais ampla e estratégica. Por esta razão, em 24 de novembro de 2015, o Parlamento Europeu votou a favor de uma proposta para combater a pobreza infantil e a exclusão social, a fim de garantir que todas as crianças em risco de pobreza na Europa, incluindo crianças refugiadas, tenham acesso a cuidados de saúde gratuitos, educação gratuita, creche gratuita, moradia digna e nutrição adequada. A comissária europeia para as parcerias internacionais, Jutta Jupperlein, disse que, como líder mundial na ajuda oficial ao desenvolvimento, a União Europeia salva vidas, ajuda a construir economias fortes e protege o planeta para o benefício de milhões de pessoas no mundo. Ela destaca que a crise do coronavírus mostrou como somos todos interdependentes e como é importante, como uma Team Europe, apoiar os países parceiros. A situação sem precedentes criada pela pandemia da Covid-19 coloca sérios e críticos desafios aos direitos humanos, especialmente para as pessoas na situação mais vulneráveis, bem como para todos os ODS. Nem é preciso dizer que o estado em que o mundo se encontra é desafiador, incerto e impacta a todos. Temos que juntar esforços para superar os desafios sociais, econômicos e ambientais da pandemia e manter o caminho dos ODS, com o objetivo de não deixar ninguém para trás. Após a publicação do Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento, a União Europeia reorientou gradualmente as suas estratégias e programas e começou a acompanhar a implementação dos ODS em todos os seus projetos cofinanciados e implementados pelas organizações da sociedade civil, pelas suas redes e pelos governos subnacionais. E, por esse motivo, não hesitou em aprovar o projeto Fortalecimento da Estratégia ODS, que tem o objetivo principal de contribuir para a redução das desigualdades de gênero, geracionais e ético-racionais no âmbito da Agenda 2030. Aproveito essa oportunidade para exprimir o nosso reconhecimento pelo excelente trabalho que está sendo desenvolvido pela Estratégia ODS, pois a Agenda 2030 exige o compromisso de todos os países, de todos os governos em diferentes níveis, das empresas privadas, das organizações da sociedade civil e, claro, de cada um de nós para ser alcançado. Muito obrigada.
Obrigado, Denise. E obrigado também pela importante parceria que a Fundação Abrinq e os demais correquerentes, Agenda Pública e a FNP, têm com a União Europeia no projeto, é fundamental. E como a gente, e acho que a Fundação está em consonância, tendo em vista que crianças e adolescentes que são o nosso público, então, acho que por isso que a Fundação, enfim, começou a trabalhar com os ODS desde o início. E acho que é muito importante. Gostaria agora de passar a palavra para a Samantha Salvo, que é gerente de dados e monitoramento da ONU Brasil, para falar um pouco sobre o panorama global dos esforços realizados para fortalecer e alcançar as metas dos ODS, além da importância da disponibilidade e desagregação de dados. Samantha, por favor. Boa tarde a todos. Vocês veem minha tela? Sim. Ótimo. Então, eu queria começar agradecendo primeiro ao Thiago e ao João, né, em nome da Fundação Abrinq, pelo convite, o qual estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Também parabenizar a Estratégia ODS, em conjunto com as duas apoiadoras neste projeto, que são a FNP e a Agenda Pública, por essa iniciativa, e também saudar a Denise em nome da nossa parceria, né, longa parceria com um trabalho conjunto com os ODS entre Nações Unidas e União Europeia. Bom, a minha fala de hoje ela é focada um pouco no... Assim, eu acho que é bem comum entre todos a gente ouvir falar bastante dos ODS, enquanto os 17 objetivos, e também das 169 metas, né? Nesses 5 anos, as metas, pouco a pouco, foram também sendo algo mais comum. Mas quando a gente entra nessa área dos indicadores, de vez em quando isso ainda é um pouco ou árido, né, para aqueles como eu que nasceram da angústia com a matemática, ou também um pouco desconhecido. Então, eu vou passar aqui com vocês um pouco qual é o estado da discussão global e também nacional sobre os indicadores de monitoramento da Agenda 2030. Bom, esse é o meu slide, né, como eu falava, da questão dos ODS, já os 17 quadrinhos bem conhecidos. Mas essa estrutura, né, de metas e indicadores aí já é uma novidade para um certo público, e ainda para uma parte do público que já conhece a estrutura ainda fica em dúvida do que ela significa, né? Então, basicamente, a gente tem os 17 objetivos, mas a gente tem sempre a confirmação, que eu acho que todos e todas já devem ter ouvido, de que não é possível trabalhar essas questões em silos, né? Que a gente deve atravessar os ODS de maneira com que, porque um impacta no outro. E para fazer isso, fica mais claro quando a gente vai para as metas, né? As metas trazem em si já as relações das temáticas e um pouco mais detalhado onde a gente quer chegar. E para a gente chegar onde a gente quer chegar, a gente precisa dos indicadores, que são essas definições do que a gente vai medir para avaliar se a gente está alcançando esse objetivo. Então, é muito importante porque é a maneira da gente se medir, é como uma nota na prova, é como um teste para ver qual é a nossa realidade atual, prever o que a gente quer alcançar e ver se a gente está dando conta de alcançar isso, no caso da Agenda 2030, até 2030. E isso vai de encontro a uma discussão que não é maior que a Agenda 2030, que é a discussão de revolução dos dados, né? O Data Revolution. Eu acho que é comum a todos nós, que a gente sabe que a cada dia a gente sente que existem mais dados sobre nós aí circulando na nuvem, né? Cada dia a gente chega com uma informação nova no nosso celular, de coisas às vezes que a gente digitou, mesmo que a gente falou, e já chega essa informação. Então, existe uma revolução dos dados em andamento, né? Agora, algumas empresas de telefonia já se colocam como empresas de dados, e não mais de telefonia, porque o dado é o produto valioso, né? Dizem também que o dado é o novo petróleo, né, desse século. Então, como a gente traz essa discussão que está tão bem absorvida no mercado, né, no setor privado, para o setor público e para o bem-estar das pessoas, né? Existe uma expressão, uma hashtag, que é o Data for Good. Então, como que a gente traz todo esse conhecimento para o desenvolvimento sustentável e para o alcance da Agenda 2030? E aí, como eu coloquei, a Agenda 2030 ela vai além dos ODS. E existem duas discussões que se expressam em planos de ação e acordos internacionais que são muito centrais. Uma é sobre financiamento, que é, né, como a gente vai conseguir alcançar
de fato, financiar esses desafios de desenvolvimento. E o outro é o Plano de Ação de Cape Town, que é justamente um plano de ação focado nos sistemas nacionais de estatística. Então, eu destaquei aqui para vocês uma frase dele, que é justamente um pacto global de chamamento para que os líderes, as lideranças políticas entendam a importância de reforçar os sistemas de estatística nacional para que a gente tenha a plena implementação da Agenda 2030. Porque é isso, a gente está num cenário que todos os nossos dados estão no celular, mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o gestor de política pública, quando chega ali, ele não consegue acessar, às vezes, dados muito básicos, né? E a gente tem um descompasso, então, entre o que existe de conhecimento de produção de dados e o que a gente está conseguindo usar para a Agenda 2030. E aí, as Nações Unidas têm feito esse trabalho internamente. E eu trouxe um pedacinho da nossa estratégia de dados para também ser um convite para que todas as instituições que estão aqui participando pensem como é possível criar uma estratégia de dados nas suas instituições, né? Como é possível alavancar essa discussão nas suas instituições e nos espaços em que participam. E aí a nossa estratégia de dados tem 4 pontos que eu acho interessante de trazer. O primeiro é sobre pessoas e cultura, afinal, os dados são representações das pessoas, a gente não pode perder isso de vista. E a gente está avançando cada vez mais num sistema complexo de dados em que poucas pessoas são capacitadas para entender. Então, a gente vê aquelas estatísticas confusas, que a gente vê o mau uso dos números. Então, é preciso que a gente faça uma alfabetização de dados para que isso seja absorvido de maneira igualitária e que a gente não crie mais um eixo de desigualdade entre as pessoas. Outra questão que é importante é a governança dos dados, né? Então, aí entra, por exemplo, a discussão de privacidade dos dados, a discussão da LGPD, a discussão de como a gente vai trabalhar para que haja um mecanismo para pôr tudo isso em ordem. O terceiro, eu acho que é um pouco o que a gente está fazendo aqui, são as parcerias, porque eu acho que toda pessoa que já trabalhou com dados sabe a falta que faz ter alguém para conversar sobre uma dúvida. Então, como é que a gente constrói essas parcerias e faz com que essas pessoas se encontrem? Porque uma coisa que eu, vindo da ciência social, gosto de lembrar é que o dado também é um construto social, né? As escolhas que são feitas para o dado, muitas vezes elas não são só técnicas, elas também são políticas. Mas quem participa dessa discussão que também é política é um grupo muito pequeno de técnicos que tem a capacidade de entender o que está sendo discutido. Então, a gente precisa transformar esse ambiente num ambiente mais diverso, que não seja um ambiente em que, por exemplo, o que a gente vê da inteligência artificial dominada por sul-asiáticos ou indianos. A gente precisa de pessoas pensando algoritmos e dados que sejam público diverso, para que a gente não também gere um novo eixo de desigualdade. E, por fim, essa questão de toda a tecnologia que envolve, né? E aí a importância central de TI, das ferramentas de TI, para a gente conseguir construir esse meio ambiente de suporte a esse avanço das questões dos dados. Com isso, eu entro na questão dos indicadores globais, né? A gente tem uma estrutura, quando a Agenda 2030 foi fundada, houve um grupo de peritos de várias agências do Sistema ONU que definiram uma lista de indicadores a serem medidos. Atualmente, essa lista está em 231 indicadores, e na época, quando ela foi criada, ela era dividida nesses tiers, 1, 2 e 3. E o que isso significa? Grande parte dos indicadores, talvez mais do que 50%, eram 2 ou 3. 2 era quando existia uma metodologia, mas não era um indicador que não era comum de ser criado. Então, não tinha uma base ali que pudesse ser acessado rapidamente. Existia uma discussão teórica por trás, mas não existia com facilidade. E o 3 eram indicadores que nem a discussão teórica ainda havia sido feita. Então, para vocês verem a necessidade que a gente precisa de pensar novos indicadores, porque a gente tem muita fortaleza em termos de indicadores socioeconômicos, mas pouca, por exemplo, em termos de indicadores ambientais. Então, a gente precisa avançar nessa discussão se a gente quiser avançar na Agenda 2030. E aí tem a divisão de estatística da ONU, que é esse site que eu deixo aqui para vocês, que é onde está essa lista de indicadores global, e mais uma série de informações que eu vou entrar um pouquinho em detalhes. E, por fim, também tem o lema, né? O lema da Agenda 2030, de não deixar ninguém para trás, ele é um lema que passa completamente pelos dados, porque as políticas públicas que são baseadas em evidências são baseadas em dados, e no momento que a gente não tem
dados desagregados, a gente não vai saber mapear quais são esses públicos, quais são essas populações vulneráveis que estão sendo deixadas para trás. Então, a gente precisa que o dado seja desagregado geograficamente, porque falar em Brasil é quase que insignificante, por exemplo, em alguns casos. A gente precisa, pelo menos, chegar na região. A gente precisa também dividir em faixas etárias, né, que é um grande ativo aí da publicação que está sendo lançada hoje, dividir em raça, cor, dividir em sexo, dividir em pessoas com deficiência, várias coisas que, mesmo no Brasil, que é uma potência em termos de estatística, e foi a representante, né, o IBGE tem sido representante nas discussões de estatística para a América do Sul, a nível internacional e nível de ONU, ainda assim a gente tem dificuldade, né? Eu me lembro que eu estive com o IBGE logo que a gente lançou essa lista de indicadores, e eles tinham uma percepção de que cerca de 50% dos indicadores ainda não estavam prontos, desses 230 não eram facilmente acessíveis em 2016, e mesmo no Brasil. Então, a gente tem uma discussão muito grande aí para ser feita. Opa, aqui, acho que agora foi, sim. E aí a gente tem esse site que eu convido vocês a entrarem, porque ele acaba sendo uma referência para todo mundo que quer entrar um pouco nessa discussão de dados e não sabe muito bem por onde começar. Ele traz a lista oficial dos indicadores, mas o que eu mais gosto é o repositório de notas metodológicas e metadados, ou seja, para cada um dos indicadores existe uma nota orientadora de o que quer dizer aquele indicador e quais são as decisões técnicas que precisam ser tomadas. Para além disso, existe um banco de dados global, então você consegue acessar dados para o mundo inteiro de como está o progresso dos ODS. E, por fim, tem um manualzinho, um handbook, né, em como criar indicadores de desenvolvimento sustentável, que aí tem essa intenção de auxiliar quem está nesse processo de indicadores locais. Só para ressaltar que esse manual é um indicativo, inclusive, de que não só a Agenda 2030, mas os indicadores da Agenda 2030 também são de todos. Então, a gente pode se aventurar a pensar em indicadores para mexer a Agenda 2030. É necessário pensar nas soluções que se adequem à nossa realidade também em termos de indicadores. E também nesse site a gente tem um perfil do país que é feito pela Divisão de Assuntos Sociais da ONU, que traz alguns dados do Brasil. Eles são baseados, né, nas bases internacionais, que são trabalhadas para que haja uma comparabilidade internacional. Então, às vezes, vai ter uma diferençazinha entre o dado que você acostuma ver nas notícias e o dado que é trazido aqui, mas é um parâmetro muito bom para a gente acessar e saber como o Brasil está nos ODS. E aí, novamente, essa questão de que os ODS, o monitoramento da Agenda 2030 também não é só responsabilidade das Nações Unidas, né? Aqui é um fundo liderado pelo Geoffrey Sachs, que é um economista de Colômbia, que monitora como está o progresso dos ODS e ainda faz essa questão de tendências, para mostrar qual que é a expectativa, né? E quando a gente vê o Brasil, a gente se preocupa, e eu acredito ainda que isso foi feito antes da pandemia, porque a gente tem um cenário que atualmente só o energia está sendo completo, ainda que a gente esteja vivendo esse caos energético, né, no Amapá, e com uma situação de tendências de só o 6, o 7, o 4, o 13 e o 17 serem cumpridos até 2030. Isso com acesso à base de dados internacionais. A gente sabe que se a gente entrar no caso do 6, por exemplo, o buraco talvez seja mais embaixo em termos de saneamento, né? Então, existem alguns detalhes aí quando a gente discute indicadores. E aí, o que acontece a nível nacional, né? A gente tem uma lista proposta pelo IPEA de metas nacionais, então eles pegaram aquelas metas internacionais e transformaram em metas nacionais, e nessas metas nacionais eles também já adiantaram alguns possíveis indicadores que serviriam aí para mensurar o progresso do Brasil até 2030. A ressalva que eu faço é que a gente não tem uma lista oficial, ou seja, isso não foi formalizado em decreto, né? Nem as metas, nem os indicadores. Então, aí cabe ainda mais o papel da sociedade civil em construir essas próprias bases para monitorar o progresso da Agenda 2030, enquanto isso não se dá a nível de governo federal. E a importância também do que, hoje em dia, na ONU, a gente tem chamado do data storytelling, ou seja, contar histórias por meio dos dados. E aí a gente tem uma série de relatórios que vão descrever a situação dos dados, contando histórias, a importância também da gente criar essas narrativas cada vez mais
assim, apelativas, né, para o leitor comum e não áridas do ponto de vista só do gráfico duro da matemática. E aí a gente tem diferentes níveis de relatórios. A gente tem um relatório global, que é esse primeiro. A gente tem relatórios regionais, feitos especialmente pela CEPAL, aqui na América Latina, que vão fazer a nossa comparação continental. No caso do Brasil, do governo federal, a gente, até o momento, só fez um relatório voluntário nacional, que é o de 2017. Então, é esse azulzinho que está à disposição. E, novamente, a sociedade civil tem aí um papel importante fazendo o relatório Luz, que já está na sua 4ª edição, que foi lançado recentemente a 4ª edição. E aí, com esses todos os relatórios, você tem aí um diagnóstico bem interessante do estado dos ODS no Brasil. E, para finalizar, eu queria só ressaltar a importância, né, da Agenda 2030 nessa reconstrução do mundo pós-Covid, né? Acho que todos nós sabemos o possível impacto que a Covid pode trazer na Agenda 2030, mas, ao mesmo tempo, é um momento que, mais do que nunca, a gente precisa de um plano de reconstrução, né? De um plano de mudança. E é uma oportunidade também, ainda que cabe avaliar se é possível dizer oportunidade nessa tragédia, mas de pensar, de fato, novos modelos de desenvolvimento. E aí a ONU lançou, a partir de 2020, o que a gente chama de década de ação, né? Esse olhar para que nós só temos mais 10 anos para agir, para alcançar a Agenda 2030. E aí a gente já tem feito algumas análises do impacto que a Covid pode ter nos ODS, e aí vocês vão ver no gráficozinho, depois podem ler com detalhe, que os impactos são diversos, né? Eles vão, inclusive, desde o que a gente viu no começo da pandemia, um impacto até positivo no ODS 13, com a questão da redução da pegada de carbono por a parada das atividades, e aí nos faz repensar, né, o modelo de desenvolvimento que a gente tem atualmente. Mas também, claro, obviamente, os impactos muito negativos, né, na saúde nem se fala, mas, por exemplo, na igualdade de gênero, no ODS 5, quando a gente está falando das mulheres com cargas redobradas de trabalho, e ainda mais do que isso, os casos de violência doméstica que aumentaram. Enfim, a importância do 6, né, que está vinculado diretamente ao 3, aí na questão do acesso à água, para a gente poder lavar a mão e não se contaminar. Então, eu acho que a pandemia traz muito bem essa visão completamente holística do cenário e a preocupação em que talvez a gente não consiga cumprir, porque as tendências são de piora nos nossos indicadores e não de melhora. E aí vai precisar que a gente pise no acelerador para trabalhar esses temas, né? De maneira com que a gente consiga não deixar ninguém para trás em 2030. É isso. Obrigada. Obrigado, Samantha. Muito boa apresentação. Acho que ajuda bastante a ilustrar a importância de se trabalhar os dados de forma bem precisa, tanto para o setor público, que a gente fala dos ODS, né, em nível local. Os municípios têm um papel fundamental nessa implementação, que a estratégia ODS é a Fundação Abrim que trabalha, quanto para a sociedade civil, que tem seu papel de exercer monitoramento, acompanhamento de políticas, né? Então, e tanto sociedade civil e municípios muitas vezes estão distantes, né, desses dados. E bacana também você mencionar a importância da desagregação, porque a nossa publicação traz vários exemplos, né, de diversas formas de desagregar da Fundação Abrim, que é o principal responsável pelos dados da publicação aqui. João, acho que a gente pode começar, talvez, pela meta 1.2, que pretende reduzir a concentração de pessoas vivendo na pobreza, né? Você poderia nos dizer um pouco como está o ODS e algumas especificidades que ele nos traz, por favor. Sim. Boa tarde, gente. Muito obrigado, Denise, muito obrigado, Samantha, principalmente pela introdução a respeito das discussões internacionais e da adaptação nacional dos ODS. Eu vou fazer outra breve introdução. Espero que todos estejam vendo minha tela. Tudo bem? Então, o objetivo é contextualizar um pouco do que foi o trabalho até a gente chegar a essa publicação e quais foram mais ou menos os critérios que a gente adotou para o cálculo de alguns indicadores
e para abordagem de algumas metas, né? Principalmente essa 1.2, que é a que a gente vai abordar de modo mais específico. Então, desde 2015, a Fundação Abrinq acompanha o tema dos ODS, com os 17 objetivos, e desse ano em diante, de 2015 em diante, nós acompanhando também todas as divulgações das listas de sugestões do Grupo de Trabalho de Peritos e Indicadores, selecionamos 10 ODS que tivessem uma relação um pouco mais direta com a criança e o adolescente, também levando em conta o contexto brasileiro. Então, a partir desse trabalho, nós criamos as primeiras 4 publicações da criança e adolescente nos ODS, que tinham como intenção o esforço de aproximar aquilo que o Brasil produzia em termos de informação e dados estatísticos dos objetivos de forma geral e das metas globais, porque as metas nacionais ainda não existiam até aquele momento. Então, são 4 conjuntos de publicações que têm esse esforço de aproximação. Em 2018, como a Samantha bem mencionou, o IPEA promoveu uma consulta pública, da qual a gente participou, e lançou um conjunto de cadernos, do que são chamados cadernos ODS. Então, nessas publicações estão contidas as razões que embasam as adaptações e algumas sugestões de indicadores para o monitoramento nacional das metas dos ODS e a redação, o texto propriamente dito, dessas metas para a realidade nacional. Então, para essa publicação da Fundação, nós utilizamos os cadernos ODS como referência metodológica e como referência de análise. Então, essas são as principais vantagens dessa nova publicação. Outra questão que eu achei importante mencionar são as fontes que nós utilizamos nessa publicação. O objetivo de mencionar a validade das fontes é o fato de que os registros administrativos têm crescido em termos de importância e validade estatística no monitoramento de alguns aspectos. No caso, eles estão divididos dessa forma: os sistemas que compõem o DataSUS, então, de nascidos vivos, mortalidade e agravos de notificação, monitorando esses 3 ODS, o sistema de informações sobre saneamento, monitorando o ODS número 6, o sistema de vigilância alimentar e nutricional, monitorando o ODS número. Uma vantagem adicional dos registros administrativos é o fato de eles terem alguma proximidade com o local de produção, com a unidade mais mínima de abrangência geográfica, né? Então, os municípios. Além de terem um custo um pouco mais reduzido do que são as pesquisas domiciliares ou as operações censitárias. E os ODS restantes são monitorados pelas pesquisas domiciliares. Ao todo, são 19 metas que estão contidas na publicação, nós não vamos abordar todas aqui, mas nós fizemos a seleção de algumas delas para expor para vocês. E a meta 1.2, essa que o Thiago começou mencionando, que eu acho, talvez, a direção mais concreta que nós temos, que diz a meta 1.2, de reduzir a pobreza à metade dos valores iniciais. Então, outra questão é uma definição que a meta 1.2 traz, de levar em conta as definições nacionais. Para esse cálculo específico, e com a intenção de aproximar a publicação e o monitoramento do público que estiver consultando esses dados, nós entendemos que as definições nacionais de pobreza e extrema pobreza podiam ser identificadas as frações do salário mínimo. Então, aqui estão contidas as proporções da população
que tenham o rendimento mensal domiciliar per capita de até meio salário mínimo, agregados nas colunas vermelhas, e a população com rendimento domiciliar mensal per capita de até 1/4 de salário mínimo nas barras cinzas. O que a gente pode ver é que existe determinada estabilidade do Brasil desde 2016, que é quando a PNAD passou a ter a metodologia que tem até hoje. A PNAD anual foi cancelada em 2015 e foi substituída pela PNAD contínua. Então, por isso, a gente usou o ano de 2016 como base para comparar os anos seguintes. Aqui, para ter mais um exemplo de possibilidade de desagregação e principalmente de orientação de prioridades em política pública, a distribuição da proporção de pessoas que tenham renda do domiciliar mensal per capita de até meio salário mínimo, que seria equivalente a R$ 499 mensais por habitante no domicílio, em relação às regiões do país. Então, a concentração e a disparidade fica nítida, né? Quando esses dados são desagregados em relação às regiões do Brasil, que é um elemento também que, ainda que todo o esforço que tenha sido feito durante a década dos ODM, as desigualdades, principalmente regionais, de etnia e de outras variáveis, tenderam a permanecer ou não foram observadas, né? Aqui, o mesmo cálculo, utilizando as mesmas variáveis para a população menor de 14 anos de idade. Então, esse é um dos exemplos de cálculo que foi aproximado, ou do qual a gente utilizou aquilo que foi dado pelo IPEA. As conclusões são parecidas. A população menor de 14 anos tende a ter, por sua fase da vida peculiar, tende a ser mais afetada pela concentração da pobreza, né? E aqui, isso fica um pouco mais nítido. Com o mesmo cenário de estabilização, né? E aqui, a mesma distribuição ao longo das regiões do país, da população de menores de 14 anos, né? De crianças específicas. Selecionei para a gente debater aqui. Não sei se você queria colocar mais alguma coisa, Tiago. Obrigado, João. Eu acho que esse início da sua apresentação nos mostra um pouco a importância da desagregação de dados, né? Como a própria Samantha havia comentado, as diferenças das regiões são muito grandes, Norte e Nordeste principalmente, nesse caso. A questão da vulnerabilidade das crianças também, né? Fica bem evidenciado como elas são uma parcela maior do que no número de vulneráveis no geral, na questão do ODS 1. Acho que outro ponto que seria bacana você abordar também, seria, que a gente já havia comentado, né, o ODS 10, que aborda as desigualdades, especificamente aquelas de gênero, raça, etnia, nacionalidade, religião e condição econômica. A abordagem da Agenda 2030 em torno da desagregação dos dados e indicadores procura demonstrar essas desigualdades. Acho que seria bacana, então, você compartilhar os números conosco, porque também vai alinhado com o que a gente vem trabalhando. Sim, sim. Uma última questão que eu me esqueci de mencionar é que o fato de nós utilizarmos frações do salário mínimo nos aproxima do critério internacional. O critério internacional da paridade de poder de compra na meta nacional é de R$ 406, e o critério das frações de salário mínimo, então, de meio salário mínimo, é de 499. Então, não estamos muito distantes, mas algo distantes daquilo que é sugerido. Mas a apropriação nacional da meta é o que faria uma diferença de comunicação, até de conscientização, né? Aqui, outro cálculo que nós fizemos e tivemos uma inspiração metodológica dos cadernos ODS do IPEA, que é a distribuição do rendimento de todas as fontes e de todos os trabalhos em relação aos 40% mais pobres
e os 10% mais ricos. A meta 10.1 fala sobre o crescimento dos rendimentos dos 40% mais pobres a uma taxa superior àquela dos 10% mais ricos. E, ao longo desses 5 anos, pelo cálculo que nós realizamos, a tendência, na verdade, foi inversa, né? Foi as duas faixas da população, na verdade, se afastaram em relação à participação dos rendimentos em ambos os extremos, né? Outra razão de termos utilizado a faixa do rendimento domiciliar, habitual de todas as fontes e de todos os trabalhos, é o fato de que essa é a variável que tinha menos quantidade de não respostas, né? Então, o maior grupo populacional era observado a partir dessa variável específica. E a mesma variável foi utilizada também para reproduzir um cálculo semelhante. O IPEA utiliza, na distribuição dos rendimentos anteriores, a declaração das pessoas para a Receita Federal. Então, é um registro administrativo, um exemplo de um registro administrativo sendo utilizado na análise da meta 10.1, por exemplo. E nós utilizamos a PNAD, então uma pesquisa domiciliar que tem algumas diferenças, mas a direção e as conclusões são parecidas. Aqui a mesma distribuição, na verdade aqui a distribuição proporcional das pessoas que recebem metade da renda média brasileira, segundo algumas características de perfil, né? Então aqui segundo o sexo da população, com uma concentração de mulheres nessa condição, né? E recebendo menos da metade da média da renda nacional em todos os anos. Aqui, segundo Coro-Raça, né? Nós agrupamos no conjunto de pessoas identificadas como brancos, brancos e amarelos, e no conjunto de pessoas identificadas nesse gráfico como negros, pretos e pardos, né? E aqui a diferença é um pouco mais acentuada das pessoas que recebem menos da metade da média do rendimento nacional. Então, mais uma vez, a concentração de uma desigualdade que pode estar sobreposta a outras desigualdades, né? E aqui, um último aspecto referente a grupo etário. Então, os menores de 25 anos, também concentrados nesse grupo de pessoas que recebem uma renda domiciliar habitual de todos os trabalhos e de todas as fontes, menor do que a metade da média nacional. Então, acho que sobre o ODS 10, talvez seja esse o conjunto geral das desigualdades que nós observamos, e não sei se o Thiago gostaria de agora completar algo. Obrigado, João. Eu acho que aqui a gente reforça mais uma vez a importância dessa desagregação, né? Porque ela mostra onde está o problema e onde tanto o poder público, orientar um pouco a atuação do poder público, né? Então, considerar essa questão do racismo no país, considerar a questão da importância da infância, que é a mais vulnerável, considerar a questão da mulher. Então, assim, são formas de orientar as políticas públicas, as ações, a atuação da sociedade civil, do setor privado, para reverter essa situação, né? Eu vi que tem algumas perguntas no chat até, e a gente vai respondendo ao longo do webinar, mas alguém perguntou assim, os avanços, os maiores objetivos, e assim, em termos de... A publicação tem mostrado um pouco uma estabilidade, que não é algo bom essa estabilidade, né? Então, apesar de alguns avanços que a gente teve, que são lentos, foram importantes, a situação, em geral, tem se mostrado estável após 5 anos. Eu acho que esse é um ponto para a gente considerar. São dados pré-pandemia. Havia uma pergunta a respeito se considerava os impactos, os dados que consideram a pandemia ainda não estão disponíveis. Então, a situação, em muitos casos, pode se agravar. É claro que, ao mesmo tempo, a gente teve auxílio emergencial, que foi uma
política pública, digamos assim, inédita, então isso também pode ter um efeito um pouco mais de longo prazo. Acho que fica claro que é necessário intervir de forma mais incisiva em cima dos ODS, que caminham para um não cumprimento do Brasil pela agência se mantiver esse ritmo. Então, acho que até a atuação da rede estratégia ODS é importante, a gente tem que incentivar novas adesões, porque ajuda a atuação em rede, que é tão necessária para isso. Então, eu gostaria até de chamar agora a Denise novamente para falar um pouco sobre essa importância de uma atuação em rede, porque a União Europeia vem apoiando muitos projetos de atuação em rede e acho que, se eles o fazem assim, consideram relevantes. Então, Denise, por favor, se puder comentar um pouco isso. Sim, Thiago. De fato, para a União Europeia, o trabalho em rede ele é muito importante, porque ele está no cerne da comunicação da União Europeia para o Conselho, intitulada Raízes para a Democracia, no qual ele preza pelo fortalecimento das organizações da sociedade civil, e que, com isso, a União Europeia ela acredita que trabalhar para esse fortalecimento, trabalhar com as organizações da sociedade civil, e principalmente em rede, nós conseguimos aumentar o impacto da ação europeia no país, como também aumentar a capilaridade das ações dos projetos. E nós temos também o componente, um mecanismo que se chama subvenção, né, que seria o apoio financeiro a terceiros, através do qual nós incluímos nos editais, ou seja, os projetos que trabalham em rede têm que lançar pequenos projetos para fortalecer as organizações que trabalham nessa rede. Então, isso tudo faz parte dessa política da União Europeia, do fortalecimento das capacidades das organizações da sociedade civil, através do qual seria impossível a União Europeia financiar, vamos supor, se fosse esse projeto, em vez de ser com a estratégia ODS, fosse diretamente com a Fundação Abrinq, e só com um correquerente, por exemplo, nós estaríamos trabalhando somente com 2 organizações, ao passo que trabalhar com a estratégia ODS, além dos outros correquerentes, nós temos uma imensa rede de parceiros da estratégia ODS. Então, assim como diversos outros projetos, nós podemos incluir outros sócios que não sejam organizações da sociedade civil, no caso, setores privados, que não seriam elegíveis nos nossos editais, governos municipais. Então, o trabalhar em rede, de fato, para a União Europeia, foi a intenção nesse edital, no qual o projeto foi aprovado, e nós vimos e já estudamos que, de fato, foi bem assertivo e muito bom para ter esse impacto todo e contribuir para esse fortalecimento da sociedade civil brasileira. Ótimo, obrigado, Denise. Com certeza, a Fundação também trabalha em rede, a gente já trabalhava antes, tem a Rede Nossas Crianças, que é uma rede estabelecida, então a gente reconhece a importância e a Rede Estratégia ODS vem com um novo perfil de tentar trabalhar os ODS de forma multissetorial, conforme preconiza as próprias Nações Unidas. Então, é muito importante mesmo, e como bem disse a Samantha, essa rede às vezes se ajuda para compreender questões complexas e difíceis, como são os dados, né? Então, eu gostaria agora também de falar com a Samantha, ela já falou um pouco, se ela pudesse abordar um pouco mais esse contexto da pandemia que a gente mencionou, porque como é que está sendo conduzir a Agenda 2030 frente à pandemia. Óbvio que são nem sei se ainda tem dados em outros lugares, se a ONU tem alguma informação já tabulada, por assim dizer, mas se ela pudesse abordar um pouco mais essa questão de como vem sendo importante, a Agenda 2030 tem sido importante para monitorar a situação agora no contexto da pandemia. Obrigada, Thiago. Bom, acho que a pandemia ela reforça várias coisas que a Agenda 2030 tentava trazer, né? A primeira delas é a própria, como eu dizia, né, o caráter holístico da Agenda 2030, o impacto que um ODS tem no outro e a maneira como a gente precisa pensá-los em conjunto. Então, quando a gente fala da pandemia de Covid, a gente está falando
de saúde, de acesso à água, basicamente, quando a gente está pensando ainda no eixo mais da saúde, mas ainda assim um dos grandes debates que a gente viu no Brasil foi justamente a discussão sobre empregos e saúde, né? E como a necessidade de pensar os dois em conjunto. Então, a Agenda 2030 é isso, ela traz o ODS 8 com os empregos, ela traz o ODS 3 com a saúde, ela traz o ODS 6 com o que a gente tem em mãos agora para responder para essa crise. Então, acho que ela reforça a importância e o acerto nas escolhas dos objetivos. Ao mesmo tempo, ela reforça a maneira de enfrentar os objetivos, que é por meio das parcerias, né, como a Denise respondeu agora há pouco, e por meio do multilateralismo, né, da importância dos organismos multilaterais, porque este é um problema global, né? São questões que a gente precisa, não tem fronteira, né? O vírus não tem fronteira, e como diz o secretário-geral das Nações Unidas, todo mundo está tão vulnerável quanto o sistema de saúde mais fraco do mundo. Né? Nessa situação, não basta com que o nosso governo nacional responda à situação. Então, eu também acho que isso reforça a nossa atuação em conjunto. E, por fim, tem um impacto difícil que nos próprios indicadores, né? no próprio, em como a gente está avançando na agenda, né? E como a gente está vendo a situação da pandemia agravar problemas que já eram visíveis, que já estavam expostos. Como a pandemia grava, inclusive, o ODS 10 ou o ODS 5, né? Vai entrar para a gente ver como as crises, elas sempre reforçam os problemas que já estavam acontecendo. E por isso a importância de endereçar esses problemas até 2030, né? Para que quando a gente enfrente choques, e esses choques só vão acontecer cada vez mais, porque a gente não pode esquecer que a pandemia que a gente está vivendo também é um reflexo do avanço do ser humano no planeta e a invasão do ser humano nos espaços, né, de florestas mais inabitadas, que acaba tendo esse contato, trazendo à tona esses vírus, e a possibilidade de que a gente enfrente isso nos próximos anos. Então, também aí a importância de pensar nessa estratégia, nesses ODS, justamente mais do que nunca, ainda que a gente esteja enfrentando um revés no resultado aí a curto prazo dos indicadores. Obrigado, Samantha. Faz todo sentido. A pandemia realmente demonstra essa ausência de fronteiras, por assim dizer, em todos os sentidos, né? E a importância de se trabalhar em conjunto, já que o problema é de todos e todas. João, você tem mais algum dado que você gostaria de destacar da publicação? Tem o pessoal perguntou quais são os maiores desafios e quais, enfim, no que a gente está indo bem e mal. Se puder pontuar também o que evoluímos para continuar evoluindo, né? Que é importante, por favor. Sim, eu vou voltar à apresentação aqui. Todos vendo? Eu me referi da última vez à meta 10.1, perdão, correção, meta 10.2. Selecionei alguns outros indicadores dos quais o Brasil tem uma trajetória de avanço significativo. Então, a taxa de mortalidade infantil foi uma das metas que, na agenda passada dos ODM, o Brasil conseguiu cumprir antes do período, né? Antes do tempo de finalização. E agora, nós analisamos o desempenho brasileiro das taxas de mortalidade infantil de 2015 em diante, em relação à meta nacional desse indicador. Então, o Brasil, ainda que tenha tido grandes avanços, por exemplo, no caso do ODS 3, ainda tem desafios. Nesse caso, que é só o que a gente conseguiu, que é só o que eu selecionei para essa apresentação, tem desafios regionais a superar. Então, eu não sei se é possível ver, mas a meta nacional dos ODS é de 5 óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade para cada 1.000 nascidos vivos, e atualmente nós estamos em 12,2. Algumas regiões do país
Norte e Nordeste, especificamente, com o Centro-Oeste bem próximo da realidade nacional, estão acima da média nacional. Então, para os próximos 15 anos, o Brasil ainda vai ter alguns outros desafios a superar para continuar a melhorar esse indicador. Aqui, o mesmo, mas a taxa de mortalidade na infância, então, de menores de 5 anos de idade, que foi outro indicador que teve queda aproximada de metade, 50% do que era em 2000, mas que demonstra a mesma concentração regional de ocorrências. Então, as regiões Norte e Nordeste e o Centro-Oeste muito próximos de superarem a média nacional das taxas de mortalidade na infância, né, de crianças de até 5 anos de idade. A meta nacional para esse indicador é de 8 para cada 1.000 nascidos vivos, então o Brasil tem 15 anos para atingir em todas as regiões, né, sem deixar ninguém para trás, essa meta. Aqui um indicador que demonstra um avanço na prevenção e no cuidado, né, e principalmente revela um aprimoramento muito provável da atenção básica brasileira, que é a proporção de nascidos vivos cujas mães fizeram 7 ou mais consultas de pré-natal. Então, as proporções têm sido ampliadas, estamos chegando próximo de 70% dos nascidos vivos tendo sido gestados com 7 consultas ou mais, mas com a mesma preservação das desigualdades regionais, né, que o Brasil carrega. E aqui, o objetivo que o Brasil não conseguiu atingir na agenda passada dos ODM, a razão da mortalidade materna, e que ainda é muito alta. Então, a meta nacional dos ODS para o Brasil seriam 30 óbitos de mães a cada 100.000 nascidos vivos, e o Brasil atualmente tem 56,3 óbitos de mães para cada 100.000 nascidos vivos. Isso é muito superior ao que a OMS recomendaria, próximo de 10, para ser tido como um fenômeno controlado, né? Então, o Brasil ainda tem... Esse é um dos desafios que permanece desde a agenda dos ODM como algo a ser enfrentado. Nesse caso, as 3 regiões estão acima da média nacional, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E o Sudeste se aproxima, nesse caso, da média nacional, né? Aqui, a desagregação da razão da mortalidade materna entre mães brancas e negras, com o mesmo critério, consideradas as mães brancas, as amarelas e brancas, e as negras, pretas e pardas. Então, aqui, mais uma demonstração da desigualdade do fenômeno, ainda que as taxas sejam, as razões, perdão, sejam altas em ambas as cores ou raças, elas são mais concentradas entre mães negras, o que muito provavelmente sugere a hipótese de que a atenção básica ou o acesso à atenção básica seja também desigual. Aqui, eu acho que é o último ODS que selecionei para abordar, que são as inadequações de moradia em relação à população brasileira. Então, temos 3 critérios: os domicílios onde predominam as paredes de material não durável, que são de taipa não revestida e outros materiais. A proporção de domicílios sem banheiro, exclusivo do domicílio, e os domicílios, e esse é um dado importante, onde a relação entre moradores e cômodos sendo utilizados como quarto permanentemente é superior a 3. Então, mais de 3 pessoas para cada dormitório do domicílio. Essa proporção de adensamento excessivo é muito acentuada nos 3 anos da série, onde foi possível calcular,
demonstrando uma situação de risco, né? Principalmente agora, considerado o contexto da pandemia. E aqui um último indicador que também dialoga com aquele verificado da concentração da pobreza, ou das pessoas que recebem renda domiciliar de até meio e um quarto de salário mínimo, que são os indivíduos que comprometem 30% ou mais da sua renda com o aluguel. Então, que vivem com um ônus excessivo em aluguel, em relação aos domicílios alugados, né? Nesse caso, as proporções, por exemplo, indicam uma inversão da realidade regional e indicam um ponto de vista do custo de vida, né, dessas localidades. Então, as regiões Nordeste e Sudeste concentram pelo menos um quarto da população que vive comprometendo 30% ou mais da sua renda domiciliar com o valor do aluguel. Eu acho que cheguei ao fim. E acho que, basicamente, são esses os principais desafios e aspectos que eu gostaria de ter abordado em relação às metas e os objetivos. Obrigado, João. Acho que aqui eu vou partir um pouco para as perguntas no chat, mas antes, só para mencionar, todos esses dados que o João mencionou, eles podem ser encontrados na publicação. A gente tem os números absolutos também, que acho que às vezes é bem interessante para trabalhar, e a gente vai deixar o link depois na descrição para download, mas tanto no site da Fundação Abrinq quanto no da Estratégia ODS vocês encontram essas informações. Acho que das perguntas que a gente ainda não respondeu, a gente tem duas. Uma delas que, a princípio, sempre me parece a princípio parece bem trivial, os objetivos mais desafiadores. E, na verdade, ele demonstra a resposta a essa pergunta, acho que, pelo menos no meu entender, demonstra a complexidade da agenda, porque não adianta a ONU já fala sobre a importância de trabalhar os 17 objetivos de forma integrada, né? Então, assim, você não vai alcançar a redução de óbitos, seja da mãe, da criança, só com a atenção básica, se você não cuidar do saneamento, que é o objetivo 6, e o outro é o objetivo 3. Então, isso demonstra um pouco como essa agenda está muito interrelacionada. A mesma coisa se você pensa o objetivo 8, que fala muito da condição de trabalho, onde está o trabalho infantil, que é uma bandeira da Fundação Abrinq há muitos anos, né, desde que surgiu praticamente. Se você não alinhar ao objetivo 4, que é a educação de qualidade, e assim por diante. A Samantha mencionou aqui também sobre a questão do meio ambiente. Sem meio ambiente, você não faz nada. Se você tiver um problema, uma crise ambiental, ou enfrentando uma situação de desastre, todo o restante dos objetivos você não vai ter dificuldade de alcançar. Então, a pergunta parece simples, mas, na verdade, pelo menos no meu entender, a resposta demonstra a complexidade da agenda, e como ela é muito mais desafiadora do que os ODMs, né? Foi um passo bem ousado da ONU, mas importante nesse sentido. E aí outra pergunta aqui que a gente tem no chat é sobre o que estamos fazendo para a disseminação do assunto. A Fundação Abrinq em si trabalha a disseminação dos ODS para todos os seus públicos, para as empresas, para as organizações sociais e para os municípios, mas a Estratégia ODS tem isso como um dos seus principais pontos, né? A qual a Fundação Abrinq integra a estratégia. E, principalmente, a gente está com uma campanha agora de sensibilização em relação a isso. Lá no site da estratégia, vocês têm acesso a um vídeo e outros vídeos voltados para os públicos específicos que estarão disponíveis em breve. Então, a campanha está nas redes sociais, enfim, recebe por meio de Facebook, pelo YouTube, pela Instagram. Então, todo mundo pode ter acesso a esses vídeos e outros materiais de disseminação que tanto a Fundação quanto os demais integrantes da Estratégia ODS estão disseminando, né, para todos os tipos de público. Eu não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário a respeito desses dois pontos que foram falados. Samantha e Denise, principalmente. Eu fiquei pensando na questão do desafio, né? Do qual seria o ODS mais desafiador. Eu acho que se eu tivesse que apostar, eu falaria no 10. Eu acho que a desigualdade para o Brasil é um assunto bastante
estruturante, talvez seja mais complexo, né? Mas, assim, é o que você falou, assim, é só para tentar dar uma resposta, mas aí vai do bolso do freguês, realmente, porque os problemas são complexos e a solução deles depende de mais de um indicador. Né? Com certeza. Denise? Não é isso que a Samanta falou. De fato, é impossível trabalhar um indicador isoladamente. Cada um leva ao outro, então tem um trabalho em conjunto, é um trabalho de todos, enfim, inclusive de todos os setores. É a razão pela qual a União Europeia também tem trabalhado muito, não só a questão das redes, que eu esqueci de mencionar, mas a questão do enfoque multiator. Então, ela preconiza muito que todos os projetos tenham esse enfoque multiator, poder trabalhar setor privado, setor público, academia, organizações da sociedade civil, porque cada um trabalha, os governos subnacionais, cada um vai poder trabalhar o seu lado para que esses ODS, né, a gente consiga fazer um trabalho bem abrangente, sem deixar ninguém para trás. Bom, mais algum comentário? Não, acho que mais valorizar tudo isso que foi dito mesmo, né? Do quanto os ODS conseguem endereçar aquilo que não foi endereçado na agenda passada e de alguns desafios. Eu gostaria de mencionar o 16, né? O quanto o Brasil tem um desafio em relação à violência, mas a resposta fica, de fato, ao gosto do freguês. Enfim, com todos os outros desdobramentos que os próprios ODS trazem em si, né? Sendo a desigualdade e a pobreza uma espinha dorsal para cada um desses. Sim, com certeza. Eu acho que isso que a Samanta falou do 10, apesar de ser um objetivo específico, tanto 10 quanto 5, que aborda muito a desigualdade, eles estão transversalmente presentes em todos os outros, né? Porque quando você desagrega os dados, você percebe como a desigualdade ela é muito gritante no caso específico do Brasil, né? Então, de fato, talvez um desafio muito grande. Bom, eu gostaria de agradecer novamente a participação da Samanta, das Nações Unidas, e da Denise, da Delegação da União Europeia, por estarem aqui hoje, dedicando tempo para falar dos ODS, que é um assunto às vezes pouco assimilado ainda pelo nosso público, né, pela população em geral, mas que todo mundo que trabalha com política social, que trabalha com órgão público, que trabalha com filantropia, trabalha os ODS indiretamente, ainda que às vezes não esteja sintonizado ainda com os nomes e a agenda em si. Gostaria de agradecer mais uma vez também todo mundo que acompanhou a transmissão. Espero que a gente tenha conseguido contribuir de alguma forma com a conversa que tivemos aqui, despertar o interesse a respeito do tema e a importância de se trabalhar os dados indicadores. A gente teve conversa tanto com as redes da Fundação Abrinq e da Estratégia ODS a respeito de conhecer dados, indicadores, como montar esses indicadores. Acho que hoje aqui a gente deu um ótimo exemplo de como esse trabalho é feito, tanto na Fundação, e a Samanta e a Denise também trouxeram suas contribuições, tanto da União Europeia quanto da ONU, a respeito do tema. A transmissão ficará salva no canal da Fundação Abrinq, então podem compartilhar com amigos, familiares e quem mais tiver interesse. Muito obrigado novamente, Denise e Samanta. Obrigado, João. Parabéns pela publicação. E até mais, gente. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.